A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Vigilância e Justiça, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E hoje vamos estudar aí a lição de número 5, né, queridos? Que tem como título Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Então hoje vamos estudar a respeito do profeta Obadias, né? Obadias trouxe ali uma mensagem de advertência para o povo de Edom, que eram descendentes de Esaú. Eles seriam punidos pelo Senhor pela crueldade e orgulho contra Judá. Obadias nos mostra, queridos, que Deus é amor, mas ele também é justo e não tolera o pecado. Existe ali uma recompensa para a iniquidade, que é a morte. E o profeta Obadias nos mostra que o ódio e o orgulho não devem ter espaço em nosso coração. Então, queridos, pare agora e faça um autoexame de sua vida. Como que está o seu coração? Ele continua humilde, quebrantado, puro e confiante em Deus? Eu espero que sim. Contudo, meus amados, é importante ressaltar que só há uma maneira de guardarmos os nossos corações aí de sentimentos detestáveis aos olhos do Senhor, como por exemplo a soberba, que é permanecer olhando para Jesus e seguindo seus passos. Só o nosso Salvador pode nos conduzir a uma vida de amor, de humildade, de perdão e de santidade. O texto do dia da nossa lição, querido, se encontra lá no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. A síntese da nossa lição destaca que o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida. E isso é uma realidade, queridos. Uma das leis aí mais simples de se entender e talvez aí a mais presente no nosso dia é a lei da semeadura. Ela é simples. Significa que toda semente que você lançar na terra, um dia retornará para você em forma de colheita. Quando falamos de semeadura, não estamos aí falando de plantação agrícola. As sementes que nós lançamos na terra são as nossas atitudes. O importante, meus queridos, é que saibamos que todas as nossas atitudes podem aí resultar numa colheita boa ou ruim, dependendo do que semeamos. Tudo que é semeado sempre retorna como colheita. Quer uma vida abençoada, meus amados? Quer receber aí uma boa colheita das mãos de Deus? Então vamos semear boas sementes. Nunca desistir em continuar semeando e esperar com paciência o tempo da colheita, pois a promessa é que certamente colheremos se não houvermos desfalecidos. Então não desista. Se você está semeando coisas boas e não chegou o dia da colheita ainda, tenha paciência. Confie no Senhor que no momento certo o dia da colheita chegará em sua vida. A introdução da nossa lição, meus amados, antes, né? Os objetivos da lição é apresentar aí o livro de Obadias, né, e a sua mensagem, esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom e explicar, a partir do exemplo de Edom, como que o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. A nossa introdução diz assim: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos dentro de um único capítulo.
Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou a sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito. Ao estudarem, queridos, o breve livro do profeta Obadias, os alunos aí vão aprender a importância da irmandade e os perigos e as consequências de esquecer o mandamento de amar uns aos outros. Obadias dirigiu as suas profecias aos edomitas, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 25, versículo 30, que você vai ver. E eles moravam, queridos, no território ao sul de Judá. Embora os edomitas não fossem da casa de Israel, ainda assim eles pertenciam à família de Abraão. Infelizmente, o relacionamento entre Judá e Edom era muito conturbado, e cada nação via a outra como inimiga. Quando Jerusalém foi capturada, o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá e regozijou-se com o seu infortúnio, pilhou seus bens deixados para trás e entregou o povo aos babilônicos. E Obadias previu então a ruína que aguardava o povo de Edom, devido à sua crueldade com Judá. Ele também profetizou a futura restauração de Sião e a importância aí do trabalho no templo nos últimos dias, descrevendo aqueles que participassem dele como salvadores. O ponto 1 da nossa lição, queridos, fala a respeito aqui de Obadias, né? E está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o servo do Senhor. O segundo subtópico, a sua época, né? E terceiro subtópico, a sua mensagem, né? Mas além aí, queridos, do nome, né? Que significa servo de Deus, nada mais se sabe sobre Obadias. Elisen, que é um grande escritor e pesquisador aí do Antigo Testamento, defende que esse era aí um nome muito comum no Antigo Testamento, semelhante a Onésimo no Novo Testamento, ou Abdullah em árabe. Sabe-se que ele estava ali na cidade de Jerusalém, né, quando os edomitas participaram do ataque contra a cidade e maltrataram ali os sobreviventes dessa investida invasora. Obadias traz aí a sua profecia contra os descendentes de Esaú, os edomitas. Os irmãos dos israelitas seriam duramente julgados pela forma ali com que os trataram, né, quando estavam sendo atacados pelos invasores. E esse tratamento desprezível dado ao povo de Deus, queridos, em um momento ali em que estavam vulneráveis, foi o motivo suficiente para que Deus esclarecesse a queda de Edom. Relatos nos dizem que a maldade dos edomitas, meus amados, chegou ao cúmulo de preparar armadilhas para os israelitas que conseguiram escapar da cidade com vida. Refugiados judeus, para salvarem as suas vidas, correram para a nação vizinha de Edom, que eram os primos raciais que, como Judá, né, eram descendentes também da casa de Abraão e de Isaac. Mas só que Edom recebeu os seus primos? Será que Edom recebeu os seus parentes, né? Os seus irmãos, né, vindo da casa de Abraão e de Isaac? Negativo. Edom lhes preparou uma emboscada. Então Edom os prendeu e os entregou aos invasores e saqueou de Judá tudo o que tinha ficado para trás. O primeiro encontro, queridos, histórico entre esses dois povos revela exatamente um exemplo dessa hostilidade que eles tinham. Naquela ocasião, né,
os israelitas estavam ali peregrinando em direção à terra prometida após sair do Egito. Mas num determinado ponto da sua viagem, eles se depararam com o território dos edomitas, os seus parentes. Então Moisés pediu permissão para que o povo de Israel pudesse ali atravessar o território dos edomitas pacificamente. Ele até se comprometeu em pagar ali por qualquer coisa, né, que porventura os israelitas viessem a precisar durante o caminho. Só que mesmo assim, queridos, o rei de Edom se recusou a deixar o povo de Israel passar. Então os israelitas tiveram de fazer ali um longo desvio pelo deserto para evitar o território dos edomitas. Portanto, esse conflito entre os judeus e os edomitas começou entre dois irmãos, Jacó e Esaú, que disputavam a primogenitura. E com o tempo, entre os seus descendentes, né, a questão ali avolumou-se, né, atingindo aí patamares drásticos e irrecuperáveis. Edom era vizinho territorial de Judá e parente próximo, porém, desprezando aí todos os vínculos e proximidades, foi dominado pelo ódio. O livro de Obadias é a saga da inimizade histórica entre edomitas e israelitas. Mas Deus, queridos, ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Todavia, os edomitas cultivavam um ódio velado pelos israelitas. E em diversos momentos históricos deixaram esse sentimento sujo aflorar. O ponto 2 da nossa lição, o julgamento divino. E neste ponto, queridos, temos aqui 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o orgulho. O segundo subtópico, o juízo divino. E no terceiro subtópico, a maldade. Então, queridos, apesar aí da animosidade, né, entre esses dois grupos, né, entre essas duas nações, a recomendação divina aos israelitas era que tratassem os edomitas com respeito, da mesma forma que deveriam tratar os egípcios. Como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Então essa recomendação, mas só que essa recomendação, né, os edomitas não seguiram. O problema, meus amados, foi a atitude de Edom no momento do juízo de Deus. Os edomitas foram condenados não apenas porque se mantiveram distantes e alegres, né, quando seus parentes estavam sendo atacados. Eles foram condenados porque, além de observar, né, o que estava acontecendo, eles participaram dos ataques contra os sobreviventes. Mas o seu julgamento não tardaria a vir. Os edomitas acharam-se confortáveis e seguros, tripudiando sobre a dor dos judaítas. Todavia, meus amados, Obadias profetizou, né, que Deus então entraria em cena para mudar aquela situação. O povo de Deus seria restaurado e Edom seria arruinada. Obadias, meus amados, é sobretudo uma mensagem de juízo para Edom e esperança para Judá. Quem estava no topo então, que era Edom, ruiria ao chão. E quem estava no chão, no caso Judá, subiria ao topo. Judá caiu e seria restaurado, como foi restaurado. Edom cairia, mas não experimentaria a restauração. Obadias revelou que ninguém jamais ficará seguro ao zombar dos princípios de Deus. As palavras de Obadias, meus amados, foram cumpridas. No século VI a.C., os edomitas foram derrotados e expulsos das suas terras de origem. E em decorrência disso, fixaram-se próximo ao Mar Vermelho. Todavia, no ano 312 a.C.,
foram novamente destruídos pelos nabateus. Depois ali de ter sido espalhados, né, por toda a terra, eles sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. Já no Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como os idumeus. Porém, no ano 70, né, o general romano Tito destruiu Jerusalém e combateu os israelitas e os idumeus. Enquanto que os israelitas, né, dispersaram-se e depois aí de quase 2000 anos revivem como uma nação, no caso a nação de Israel nos nossos dias, já os idumeus, né, ou melhor, os edomitas, né, eles desapareceram da história para sempre. Portanto, a palavra do profeta Obadias foi cumprida. Ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final dessa lição maravilhosa, a retribuição divina. E aqui nesse ponto 3 temos 3 subtópicos. O dia do Senhor, a retribuição divina e o rebaixamento de Edom. Então Deus tinha, né, meus amados, os seus motivos para bater Edom. Ele nunca age trazendo julgamento sem uma razão coerente. Embora Deus aí estivesse julgando o seu povo, né, isso não o alegrava. Com isso, meus amados, ao ver as nações inimigas zombando deles, Deus ficou indignado. Deus então se encarrega de julgar as nossas falhas, né? Com certeza. Mas isso não deve servir de motivo para que aproveitemos da desgraça alheia e nos regozijemos de nossos desafetos quando eles ali estiverem sendo julgados. Como já foi dito, os israelitas estavam sendo julgados por Deus por causa dos seus pecados, da sua desobediência, por causa da idolatria. Até aí, meus amados, Edom não tinha qualquer ingerência a ponto de receber uma dura palavra da parte do Senhor. Mas quando Edom se propôs a atacar os israelitas e a maltratá-los e entregá-los aos inimigos, então Edom caiu na mesma sentença que foi dada aos israelitas. Eles seriam julgados e exterminados, e suas terras dadas aos que antes tinham atacado. Deus não espera, meus amados, que venhamos a dar uma forcinha, né, na forma como ele decide exercer os seus juízos para com as pessoas. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, deixemos que Deus ajuste as contas com os que nos perseguem, pois os tratará com um grau de justiça diferente do nosso, meus queridos. Na Bíblia, a vingança é uma atividade que pertence a Deus. Não nos cabe revidar, meus amados. Mas devemos estar certos e convictos de que Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, é aquele que peleja em favor do seu povo. A ira de Deus é retributiva. Em outras palavras, os homens pagarão por todo o mal que tiverem praticado, como também pelo bem que tiverem deixado de fazer. Tudo está sendo registrado por Deus, meus amados. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E a Ele nós prestaremos contas. O que plantamos, nós colhemos. O que foi o que aconteceu, né? O que acabou acontecendo com Edom. Foi assim com Edom. Isso nos mostra, meus queridos, o quanto Deus nos ama e tem cuidado de nós. Então nós não devemos cair na tentação de achar que não somos amados, né? Que Deus não se importa com nós, que Deus se esqueceu de nós. Isso, meus queridos, tudo é mentira do diabo. Deus nos ama profunda e intimamente e não fica feliz em nos ver sofrer. Se estamos sofrendo, foi porque nós procuramos,
foi porque nós fizemos alguma coisa errada. Estamos sofrendo agora a justiça divina. A conclusão da nossa lição diz assim: ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incólume. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos a fim de observarmos o fruto do pecado. Lembremos-nos de Edom. O ódio e o orgulho não devem ter espaço em nosso coração, pois uma vez inseridos, tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. Lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.